Alô, alô, aqui para falar das novidades do A La Carte essa semana. Tá uma semana daquelas tops. Tem um clássico absoluto e 4 filmes muito bons, muito particulares, que você provavelmente ou não ouviu falar, ou se ouviu falar, não são daqueles que estão top, mas vale a pena. Vou começar com o classicão absoluto, Paisà, de Roberto Rossellini. Para alguns, o seu melhor filme, o ápice da sua carreira. Ele fez Roma, Cidade Aberta, que a gente já colocou na semana passada, que é o seu filme mais famoso, mas Paisà é absolutamente espetacular. É o neorrealismo levado assim às suas altas possibilidades. Este filme é de 1946, portanto, pouco tempo depois da libertação italiana dos nazistas, que foi feito pelo exército americano, e o Roberto Rossellini conta 6 histórias, todas elas relacionadas a soldados americanos, oficiais americanos que estão ali para a libertação da Itália e personagens locais. E também as histórias acompanham como foi essa libertação. Portanto, começa na Sicília e vai subindo até mais o norte da Itália. São todas histórias muito dramáticas, é claro, né? Aquela miséria que a Itália estava depois de ter passado por toda aquela situação. Os soldados, que muitas vezes também não têm ideia da situação local, nem do ponto de vista social, muito menos do ponto de vista cultural. Essas diferenças acabam causando maus entendidos e problemas. É um filme muito dramático, é um filme que não tem atores profissionais, bem o estilo do Roberto Rossellini. O filme recebeu 2 prêmios no Festival de Veneza, foi indicado ao Oscar de roteiro, uma coisa absolutamente rara naquela época. E uma curiosidade, Federico Fellini é o co-roteirista e o assistente de direção. E você talvez consiga reconhecê-lo numa cena em que um soldado tem uma pequena multidão de italianos querendo água, e esse soldado está falando como é que vai distribuir a água, e o Fellini é um dos que está ali falando. Tente reconhecê-lo. Você também vai ver no filme algumas imagens que são imagens reais, imagens do desembarque dos soldados, até mesmo de alguns bombardeios. São todas imagens que o Roberto Rossellini conseguiu de cinegrafistas, de cinejornais, que dá ainda um caráter mais realista a esta obra-prima do cinema mundial. Vale a pena você assistir, mas prepare-se, é um filme duro, como, claro, era esse momento na Itália. Paisà. Depois desse filme duro, muito bom, mas difícil, uma comédia para você rir 90 minutos. Biquínis de Saint-Tropez. Esse é o título que o filme foi lançado no Brasil, que a gente mantém e que tem a ver. Esse filme faz parte de uma série de filmes que tinha o personagem interpretado pelo Louis de Funès, um dos melhores comediantes de todos os tempos, em que ele interpreta esse policial muito sério, que leva muito a sério o trabalho, que quer subir na carreira. Ele faz esse policial, gendarme, em francês, então o título original tem esse nome, mas você assiste cada filme completamente independente dos outros. É apenas um personagem que vai ter nas suas atividades. Bom, ele é transferido para essa cidade, ele vai querer levar as coisas muito a sério. Imagina, já na época, as mulheres francesas tinham o hábito de ir à praia e não usar o biquíni, né? Os biquínis de Saint-Tropez. Ele tem uma filha também que vai se envolver numa situação, que vai pedir para ele fazer um favor, que não é muito certo, ele vai fazer. Bom, numa boa, você vai rir do começo ao fim. É aquela comédia. Não tem draminha, não tem história, é comédia. O Louis de Funès era formidável, ele tinha uma capacidade de usar o rosto para fazer expressões, para fazer caras. Outra coisa, a trilha sonora é absolutamente genial, tem tudo a ver com essa época, tem tudo a ver com o filme. Você vai ficar mexendo o seu dedinho, te garanto, 1h30 de diversão garantida nesse filme. E tem ainda uma curiosidade muito boa que o diretor fez. A história começa em Paris, em preto e branco. Quando eles chegam em Saint-Tropez, o filme fica colorido. Não é sensacional? Tem tudo a ver, né? Pensa bem. A gente aqui nessa São Paulo, que às vezes está cinzenta, que está tão difícil de viver, e aí você vai parar em Saint-Tropez na primavera, fica tudo mais colorido na sua vida. Foi essa brincadeira que o cineasta fez. Então não estranhe os primeiros minutos preto e branco, porque o filme vai ficar colorido e divertido. Vale a pena Os Biquínis de Saint-Tropez. Agora um filme que é inédito no Brasil, embora seja dos anos 70. O Mestre e Margarida. Sim, baseado naquele livro cult, que você talvez já tenha lido, e se não leu, provavelmente, se você vai em livraria, já viu exposto, porque embora seja um livro soviético, que ficou proibido por muito tempo, virou cult no Brasil, porque realmente é muito original. Recomendo, já li, gosto muito e recomendo para você. Bom, é um livro difícil de adaptar, até porque ele é grosso e complexo, mas esse cineasta topou o desafio e fez uma boa adaptação. Ugo Tognazzi faz o papel principal, o resto do elenco são atores iugoslavos. O filme é produzido na Iugoslávia, mas se passa na União Soviética, na época de Stalin, e nós temos então esse professor, esse intelectual,
que está com sua assistente, a Margarida, fazendo uma pesquisa para escrever um livro sobre Pôncio Pilatos. E aí ele encontra, ou melhor, aparece para ele o demônio em pessoa, que aqui tem o nome de Wolan, que também tem um assistente e que vai ficar assediando o professor. Não é só essa a história do filme, tem mais algumas histórias paralelas e você vai acompanhar. É um retrato de um artista querendo criar, querendo conhecer e mostrar o seu conhecimento para as pessoas com medo, com muito medo, que era a vida de qualquer pessoa razoavelmente interessada sobre a terrível ditadura de Stalin na União Soviética. Um grande livro, um filme interessante, vale a pena você assistir, O Mestre e a Margarida. Tá gostando, né? Bom, agora temos um filme inédito, recente, do ano passado, um filme do Irã, como você nunca viu. É muito diferente do que você espera do cinema iraniano, filme muito original. Eu assisti num festival ano passado e fiquei muito surpreendido e a gente está trazendo para vocês 100% inédito, chama-se O Diretor Ausente. É um filme sobre personagens de uma classe média alta, são atores que estão se preparando para uma adaptação de Macbeth e vão para essa casa um pouco afastada, convidados pelo diretor para fazer um ensaio. Mas eles chegam lá e o diretor está ausente. E aí a gente vai acompanhar esse grupo, ensaia, não ensaia, faz, não faz. E outra curiosidade, é filmado num plano sequência sem cortes. Aí você vai falar, pô, aquele plano de sequência sem cortes, vai ficar todo mundo na sala conversando? Não. O cineasta conseguiu colocar um flashback sem cortes. É genial esse filme, é muito original, você vai se surpreender, ainda mais sendo um filme do Irã que a gente tem, de novo, aquela imagem, né, daquele cinema do Abbas Kiarostami, do Makhmalbaf, aquela coisa mais social. Aqui a gente tem um filme sobre a arte e sobre o relacionamento das pessoas de uma classe média mais alta. Assista que você vai se surpreender com O Diretor Ausente. Ainda tem O Lance Maior, primeiro longa-metragem de Silvio Bach, de 1970. É uma história sobre esse jovem, Mário, que é bancário, universitário, uma classe média ali, classe média baixa, que tem muita ambição, quer subir na vida, quer progredir, e aí conhece essa moça rica, de família rica, muito livre, eles começam um envolvimento, porque ele acha também que pode ajudá-lo, os contatos que ela tem, e aí aparece uma outra mulher, também de uma classe social mais baixa, ambiciosa também, e esse triângulo vai se montar, e a gente vai ter aí desdobramentos inesperados. É um belo filme que na época fez bastante sucesso, ganhou prêmios, Irene Stefania, que faz a terceira personagem, ganhou vários prêmios. Um retrato de um Brasil de 1970 também, é sempre curioso ver, né, as cenas externas, ver uma cidade que você já não encontra mais. Belo filme do Silvio Bach, Lance Maior. Bom, falados das estreias, eu tenho que fazer o meu mantra. Na última segunda-feira, colocamos o terceiro episódio de... Você já sabe que eu falo isso toda semana, né? Ashes to Ashes. Você ainda não está assistindo Ashes to Ashes? Olha a minha cara de desapontamento. Bom, falando sério, tem que assistir. Esta série é muito deliciosa. É uma policial que em 2001 está participando de uma ação, leva um tiro, desmaia e acorda em 1981. E aí ela acha que ela está em coma e que aquilo é na cabeça dela. Só que as coisas acontecem independente da vontade dela. E a gente vai seguir, tem uma trama policial, evidentemente, ela vai trabalhar numa delegacia e tem os acontecimentos pessoais e essa situação em que ela é ela de 2001 no mundo de 81. Ela vai conhecer personagens que fizeram parte da vida dela, vai conhecer personagens que ela tinha ouvido falar e a gente acompanha. O muito divertido, além do roteiro ser bom, é que você jura que foi filmado em 1981. Tem um clima de 1981 e que se reflete numa trilha sonora deliciosa. E você já sabe por que chama Ashes to Ashes? Só se você assistiu. Me conta nos comentários se você está assistindo ou não está assistindo e também como é que você vai montar um cardápio, porque essa semana tem 5 filmes difíceis de escolher por onde começar. Tô curioso, comenta ali, me conta, me fala. Também queria destacar que a gente, nesta semana, segunda passada, colocamos a temporada inteira, a primeira temporada inteira de uma série cômica deliciosa, que inclusive a primeira temporada ganhou o prêmio de melhor comédia da televisão inglesa, Gavin e Stacey. Vale a pena assistir também. Comenta, fala, manda palpite, que a gente gosta e se diverte com as suas opiniões. Bom, tudo isso para vocês a partir de hoje no nosso Petrobras à la carte.